Vamos trabalhar a nossa terceira unidade, que ela vai tratar do Sistema de Informação Orçamentárias e elaborações da Lei Orçamentária Anual. Nesta unidade, ao finalizar essa unidade, você deverá ser capaz de fazer uso do sistema SIGA Brasil, que permitirá a manipulação direta das bases de dados orçamentárias para aplicação empírica dos conteúdos da disciplina. Você também será capaz de discutir as fases e procedimentos de preparação da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, analisar a participação do Legislativo na discussão da proposta orçamentária e das definições de suas programação, investigar empiricamente as diferenças entre a proposta do Poder Executivo e a lei aprovada pelo Legislativo. O sistema SIGA Brasil, ele é um repositório de dados que reúne as informações sobre o ciclo orçamentário, desde a sua elaboração da proposta orçamentária pelo Executivo e a discussão e alteração desta proposta pelo Poder Legislativo até a execução da lei aprovada. Veremos adiante que cada fase do ciclo orçamentário é realizada por um determinado grupo de órgãos e entidades públicas que desenvolve e gerencia a base de dados referente àquela fase do procedimento. Ou seja, se percebe que o Poder Legislativo ele tem o poder de discutir, de fazer as alterações do ciclo orçamentário até a aprovação final do orçamento. O Sistema de Informações Orçamentárias, que é a LOA, Lei de Orçamento Anual, mesmo de um pequeno município, ela agrega um elevado número de decisões e informações que precisam ser organizadas de modo a se tornarem compreensível, acessível e gerenciável. Mas professor, é um município pequeno, tem que dar tanta importância assim, tem que ter, se tornar acessível, compreensível, tem que ser. É a mesma complexidade, Ele tem que ter a mesma complexidade, passa pelo mesmo processo de análise, sai do executivo, a nível municipal, que é dos prefeitos, vai para o legislativo, que é as câmaras dos vereadores, e tem que ter essa mesma preocupação de ser compreensível, de ser acessível e gerenciável, até para facilitar o gerenciamento público. E se dá por meio da adoção de um sistema de informação orçamentário que pode ser simples, fazendo uso da planilha eletrônica. Você pode fazer uso dessa planilha eletrônica. Ou sofisticado, fazendo uso dos bancos de dados e ferramentas online, que hoje se tem acesso. A tecnologia adotada para organizar os dados não importa, desde que torne as contas públicas transparentes e gerenciáveis. Entendeu? Qual é a essência? É transformar as nossas contas públicas transparentes e gerenciáveis, onde todos tenham acesso, onde todos tenham realmente a compreensão, e seja acessível e que seja de fácil gerenciamento para o gestor público. Então o sistema SIGA Brasil ele segue 3 fases. Vamos conhecer a primeira fase, da elaboração da proposta, envolve os chamados setoriais, que é do Poder Executivo, os órgãos de cada parte do governo, mas a proposta dos órgãos do Legislativo e do Judiciário. Essas propostas são consolidadas pelos órgãos centrais de orçamento. No caso do Federal, da União, temos a Secretaria de Orçamento Federal. Nos estados e municípios, temos as Secretarias de Planejamento, da Fazenda e Financeiras, etc. Nessas fases, é utilizado um sistema de informação de elaboração orçamentário. Um exemplo do Sistema Integrado de Dados Orçamentários, o SIDOR, do Governo Federal, que é o Sistema Integrado de Dados Orçamentários. Nele contém todas as informações necessárias para que os órgãos, a sociedade,
tem acesso nessas informações. Nós temos aí a outra segunda fase, né? Se refere à apreciação da proposta orçamentária pelo Poder Legislativo, né? E a apresentação de emendas parlamentares. Foi frisado na aula passada que a proposta é elaborada pelo Executivo, vem para o Legislativo, onde o Legislativo tem o poder de fazer alteração, mas só pode se fazer as alterações através de emendas parlamentares. Nesta fase estão ouvidos os órgãos do Poder Legislativo, incluindo os conselhos e tribunais de contas, os quais também desenvolvem suas bases de dados sobre as emendas apresentadas e as decisões pertinentes a essa fase. No caso do Orçamento Federal, vamos dar exemplo do caso do Orçamento Federal, o Congresso Nacional gerencia essas informações por meio de um sistema de informação chamado Sistema de Informação Elaboração Orçamentária do Congresso Nacional, que é CELO. E por fim temos aí no sistema Siga Brasil a terceira fase, né, de execução da proposta orçamentária, que envolve praticamente todos os órgãos públicos que arrecadam as receitas e realizam os gastos. Trata-se da fase mais complexa, porque nela se produz milhares de decisões e informações de forma difusa, que precisam ser administradas de algum modo. No governo federal, a administração das execuções se dá por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF. Esse sistema ele tem essa preocupação de administrar, o que foi realmente aprovado pelo Legislativo. Atualmente, o Ministério de Planejamento e Orçamento da Gestão, MPOG, desenvolve outro sistema de informação, o Sistema de Informação de Planejamento e Orçamento, SIOP. Ou seja, você vê que nós, a cada dia que passa, a fiscalização aumenta, a preocupação aumenta em a participação mais maciça do Legislativo, popular. Então, o sistema SIG existe, é uma realidade, é uma ferramenta de dados importante, e a população tem acesso, e os demais envolvidos no processo de orçamento público, mas se trabalha o desenvolvimento de outras ferramentas, e está aqui o desenvolvimento de um sistema de informação, outro sistema de informação, que é o Sistema Integrado de Planejamento Orçamentário, SIOP, que deverá integrar em uma única plataforma as bases de planejamento e orçamento do governo federal. E você pode acompanhar esse desenvolvimento da proposta no portal MPOG, www.planejamento.governo.br, acesso 11 de outubro de 2011. Você já tem acesso a esse sistema. Então, o sistema desenvolve outro sistema que é necessário para que a participação maciça do Legislativo, a transparência de outros órgãos do governo e da própria população ter acesso a esses dados, informação orçamentária referente tanto aos municípios, como aos estados, como à federação. O Siga Brasil, que reúne em um único repositório de dados o CIDO, o CELO, SIAF e outras bases que são originalmente sistemas separados e reunidos na mesma base. Eles estão reunidos em uma mesma base. O SIG Brasil nos permite explorar os processos orçamentários em toda a sua extensão, manipulando os únicos repositórios de dados e sem a necessidade de senha ou cadastramento prévio. Então, eu não preciso de senha. Eu entro no site lá do Siga Brasil e eu tenho acesso a esses dados, essas manipulações, repositório de dados que está lá disponível, para que eu possa estar fazendo o acompanhamento, de todo o gasto, ou de todo o planejamento que foi feito através da LOA,
as propostas, tanto do Executivo e a aprovação do Legislativo, que foi alterado através de emendas pelo Poder Legislativo. E aí percebo que é uma forma da sociedade ter acesso, os outros órgãos públicos ter acesso, né? E aí faz com que as pessoas realmente possam se sentir envolvidas nesse processo orçamentário, que é tão importante, né, para a sociedade, e que você pode estar aí gerenciando, né, os recursos ou o próprio recurso, né, do Estado, que são recursos financiados pela população.